Matheus Alves, joia rara da base do São Paulo, tem despertado muito interesse por aí para jogar. Só que o impacto que tem disso é o São Paulo ter um meia, mas eu quero te contar também a situação do Oscar e do Luciano Acosta também para o São Paulo. O Oscar, inclusive, que já está livre no mercado, fez seu último jogo agora. E o Luciano Acosta, esse é a menina dos olhos do São Paulo Futebol Clube, tô falando no bom sentido, lógico. É o cara que o São Paulo quer muito, no Rui Costa, ali um diretor do São Paulo, e aí nós temos que falar sobre o Luciano Acosta. Além disso, eu vou trazer para vocês aqui agora as últimas notícias do São Paulo sobre vendas. Os caras que muito provavelmente serão vendidos para o São Paulo melhorar a situação financeira dos seus cofres, que entrou numa situação periclitante, calamitosa e absurda. Além disso, de alguns jogadores que estão de saída, nós temos também dois outros caras que pedem passagem e eu vou falar com vocês que são eles, Rian Francisco, e tem mais um aí, e vamos lá que vai ser um vídeo muito top, tá bom? Ó, chega nesse like aí, posso contar, e se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Galera, vamos lá, o Matheus Alves é um meia do São Paulo que ontem, o São Paulo, pra quem não sabe, foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em cima do Palmeiras, onde o São Paulo começa perdendo o jogo por 2-0, você fala, pô, tomou 2-0 em casa, a viola tá em caco, já era, né? Aí o São Paulo foi lá, Rian Francisco, o homem que cheira gol, não tem jeito, o moleque, ele é zica mesmo, ele foi lá e fez 2, mas nem brincou, uma pedrada no ângulo de esquerda, outra que ele puxa com a direita e só dá um tapinha com a esquerda, enganou até quem tava assistindo, quanto mais o goleiro do Palmeiras, a zaga, ele nem pensa, ele puxou e tum-tum, rapidinho, puxa com a direita, bate com a esquerda, ninguém nem viu o lance, e o gol é fácil pra ele torna o gol fácil, sabe? Ele nem movimenta muito o corpo, ele bate do jeito que ele tá virado e faz o gol. Então é uma joia muito rara. Nós estamos jogando hoje com o William Gomes improvisado como centroavante reserva do André Silva, o que é uma coisa assim inexplicável. O Zubeldia, não quero falar do Zubeldia nesse vídeo, tá? Eu quero me poupar disso, mas o Zubeldia, ao colocar o William Gomes, ele demonstra uma total falta de conhecimento de futebol, ao colocar o William Gomes de centroavante. Então agora o Rian Francisco, ele tinha, até ontem, a desculpa do porquê não estar entre os profissionais. Ele tinha uma Copa do Brasil Sub-20 para disputar. Acabou e o São Paulo é campeão da Copa do Brasil Sub-20, em cima do freguês Palmeiras. Não é o momento de puxar agora o menino lá, o Lucas Ferreira, que é o ponta direita que voa, fez gol também, o terceiro gol foi dele. O Rian Francisco, que é monstruoso, é muito acima do normal, é gol todo jogo, mais de um gol por jogo, é bicho zica. Como é que você faz mais de um gol por jogo, moleque? Então assim, o São Paulo, ele tem tudo aí nas mãos, com o Lucas Ferreira, Rian Francisco, com o próprio Matheus Alves, ele tem Negruti, ele tem Riquelme, ele tem o lateral direito lá, o Igor Felisberto, tem muita joia, mas muita mesmo. Papo de ter igual o Santos, o Campeonato Brasileiro 2002, que eles ganharam, 2002, 2004, 2002, que eles ganharam com os moleques da base, os meninos da Vila, técnico Leão. São Paulo não só pode seguir esse caminho se ele quiser, mas se ele não quiser, ele pode colocar os caras como o Palmeiras fez. Hendrick, Estevão, antes tio Wesley, aquele Veron, Gabriel Menino, vai colocando, sabe? Vai colocando pra jogar e vai vendendo. O São Paulo pode deixar a Europa inteira agora totalmente alegre, cada um com um craque. É só saber lapidar essas joias impressionantes que jogam na equipe de base do São Paulo. E aí eu quero falar agora do Matheus, o Matheus Alves, porque ele tem 19 anos. 5 gols e 2 assistências nos últimos 15 jogos. Só que ele tem título. E esse moleque aí, ele diferente daquela explosão que é o William Gomes, a explosão que é o Lucas Ferreira, o cheiro do gol que é esse Rian Francisco, o Matheus, ele é meia. Ele é um cara de criatividade, é um cara que sabe jogar pelo meio. Não lento, como o Paulo Ganso, por exemplo, não rápido, como o William Gomes, mas um cara totalmente equilibrado e já tem 19. Não tem 17, como igual o Rian. Ele tem 19, 18, sei lá. Ele tem 19 já.
Então ele já é um jogador pronto, tem que colocar ele para jogar com os profissionais e deixa ele jogar. Eu duvido que ele não vai conseguir produzir se ele se adaptar. O técnico do São Paulo garante que mexe com base, ele sabe usar a base, ele trabalha com a equipe de base. Aonde, né? O William Gomes totalmente esquecido no mundo e quando joga, joga de centroavante, reserva do André Silva, que é reserva do Caleri, é inexplicável. Tudo pro Luciano não ser movimentado de posição. Não dá pra acreditar nisso, mas a verdade é, nós estamos queimando o William Gomes, que é uma das maiores joias do São Paulo e de maior valor de mercado também. Tem multa de 730, 40 milhões de reais e já tem time vindo buscar. Outro que está na mesma situação é o Henrique Carmo. Só que esse o São Paulo não conseguiu a renovação e deve vir a proposta, acho que do Shakhtar, de algum lugar assim. A proposta última que eu vi era do Shakhtar, que sinalizou que vai fazer uma proposta por aproximadamente 40 milhões de reais para ele. É um valor de pinga para um cara desse aí, mas o São Paulo conseguiu não renovar o contrato, então sim, o São Paulo pode perder esse rapaz por 40 e poucos milhões, no mínimo é um ganho de 40 milhões, para não olhar tudo que o São Paulo está fazendo de amador, de ridículo, perdendo suas joias da equipe de base, pelo menos se ganhar 40 é menos mal do que perder de graça, como perdeu alguns aí. Mas o William Gomes, ele é um dos que vai ajudar a recuperar os cofres do São Paulo. Olha só, falei agora aqui do menino Matheus, vou falar aqui antes de falar do Luciano Costa e do Oscar, quero falar como é que o São Paulo, porque você olha pra mim agora, eu vou entrar no mercado da bola, e aí você vai falar, mas Juba, você tá maluco? Cadê o dinheiro? Onde está a grana do São Paulo? Então eu vou te falar aqui. O São Paulo, ele comprou muitos caras pra reserva e realmente se endividou de maneira imperdoável. Eu olho nos olhos de vocês aqui agora e digo, se um dia eu defendi Júlio Casares, Belmonte aqui, ou então simplesmente fiquei em cima do muro, agora eu digo, imperdoável o que fizeram com o São Paulo. São Paulo tá com o Santiago Long e com o Jamal Lewis que não jogam e vieram para não jogar. O São Paulo tá querendo contratar o Marcos Antônio Rontressoldi sem ter a grana para comprar, tentando forçar a compra, e quando comprar vão ficar na reserva. Um na reserva do Sabino, o outro na reserva do Arboleda, ou na reserva do Arboleda, na reserva também do Alisson, do Bobadilha, então quer gastar 50 milhões para não usar. Isso aqui para mim é imperdoável. Não tem mais desculpa, essa diretoria para mim é incompetente e eu quero que suma do São Paulo Júlio Casares e Belmonte. Não tem meias palavras e não volto mais atrás. Pode ganhar o Mundial no próximo ano. Eu não volto mais atrás. Essa dívida, esse déficit de 191 milhões, eu não aceito. Beleza? Tá claro pra quem aí não entende de onde... O que eu vou falar agora sobre o mercado da bola? Vou agora explicar onde vai vir o dinheiro. O São Paulo garante com o Belmonte que ele precisa liberar 1,5 milhão de caixa para ter um respiro do fluxo de caixa para pagar salário. Então tem que tirar 1,5 milhão de salário. Ou seja, você manda embora 3 caras de 500 mil, você tem 1,5 milhão a menos para pagar no fim do mês e essa conta daria 20 milhões de economia no fim do ano que vem, né? 12 meses e tal. Agora, vamos pensar. O São Paulo ele tem agora Rafinha para ir embora. O São Paulo deve se desfazer do Rafinha. Outro nome aqui é o Jandrei. Então, Rafinha e Jandrei, da garganta. Rafinha e Jandrei são nomes que o São Paulo deve dispensar para poder liberar espaço na folha salarial, beleza? Então, Rafinha e Jandrei são duas dispensas, não vendas. As vendas do São Paulo, que eu tô dando uma olhada aqui, eu vi. Bobadilha, um dos caras de mais valor do São Paulo hoje, tirando aqueles da base, como o William Gomes, que aí custa 50 vezes o Bobadilha. Dos caras do São Paulo que jogam no time lá, um dos maiores valores do São Paulo de mercado, não é que ele custa mais, não, é de mercado, é o Bobadilha. Ah, mas o Caleri não custa mais? Sim, custa. Mas o Bobadilha hoje ele tem um valor de mercado. Times querendo o Bobadilha. Então o valor dele de mercado é muito bom. Bobadilha e Rodrigo Nestor e Galopo também. Esses 3 caras, o São Paulo deve conseguir vender imediatamente. Só que surgiu também uma proposta aí do mundo russo ou da Ucrânia. Rússia e Ucrânia. Acho que os dois países mandaram. Eles estão querendo o Sabino. Estão querendo levar o zagueiro Sabino. Que também o São Paulo arrecadaria mais ou menos uns 40 milhões também. O São Paulo conseguiu se resguardar no contrato, melhorar o futebol do Sabino e pode ser que o Sabino vá vendido, como Nestor, Galopo e também o Bobadilha. Aqui o São Paulo consegue uma grana, mais de 100 milhões tranquilamente. E o São Paulo estuda ganhar uns 40 com o Henrique Carmo e ganhar uns 200 para mais com o William Gomes. Então essas continhas de padaria que eu tô fazendo aqui,
É claro que não é simples como funciona, mas se você pensar direitinho, Nestor deve pro Bahia mesmo. O Galopo tem vários times argentinos e italianos querendo, a Fiorentina da Itália foi o último que demonstrou interesse. Então o Galopo ele ainda tem valor porque o São Paulo não queimou ele. Ele simplesmente aparenta ser injustiçado aqui. Então ele tem valor. Então vamos lá. O Nestor e o Galopo. Tem também esse Bobadilha que veio pro São Paulo praticamente vendido já. O Sabino, todo mundo viu que ele jogou bem no São Paulo. Tem ainda o Michel Araújo que interessa para o Peñarol. Aqui o Peñarol não gastaria tanta grana. Então o São Paulo vai vender alguns caras. Até o Luciano pode ser vendido para o Cruzeiro. O São Paulo vai ter dinheiro, vai ter de onde tirar. Com economias e fazendo um ano razoável, sem jogar dinheiro fora no banco de reservas, existe grana para você trazer um lateral esquerdo e também trazer um meia. É só o que o São Paulo precisa, um lateral esquerdo e um meia. E eventualmente vender o Pablo Maia. Aí você precisa descobrir quem que você vai trazer pro lugar. Mas tirando isso, precisa de um lateral esquerdo e de um meia de criação e talvez perder o Luciano para abrir espaço para esse meia. Então o São Paulo tem tudo, mas tudo mesmo, para ter um time totalmente competitivo pro ano que vem. E aí falando do meia, que o Matheus Alves deveria ir para o time do Zubeldia, tem também o Oscar, que fez seu último jogo lá no time chinês e agora fica de verdade livre, totalmente livre no mercado e agora ele pode assinar com qualquer clube. O Oscar, ele teria dito que ele quer vir para o Brasil e que o São Paulo é um dos principais times. O São Paulo é o time que o Oscar chegou a declarar. Eu quero, tem que ver se a torcida quer que eu vá. Ele falou que gostaria de vir para o São Paulo e para o Brasil. O Oscar quer ficar na Europa, coisa e tal. É o que nós vamos ouvir muito aqui agora. Mas o que aconteceu foi, o Oscar falou, eu saí muito cedo de casa, quero ficar perto da minha mãe e da minha irmã, porque eu quero ver meus sobrinhos crescerem. A irmã teve filhos, ele quer ver os sobrinhos crescerem. Então ele quer sim vir para o Brasil. Ganhou mais que todo mundo junto no mundo. Então ele tem dinheiro, ele viria com um salário normal. Só que aí tem a idade, que é um fator negativo para o São Paulino, e tem também a questão do custo, que mesmo ele reduzindo o salário, ainda ganharia mais de R$1 milhão. É onde entra Luciano Acosta como favorito na posição. O Luciano Acosta é um meia. Eu até deixei aqui a tela aberta, que eu quero mostrar, falar, né? Vou falando, não precisa mostrar, mas eu quero falar e eu quero que você olhe nos meus olhos aqui agora. Por favor, tá me olhando? Uma piscadinha aqui, vou falar que tá olhando. Deixa um like aí, você tá olhando? Olha só, 30 anos, tá? 1,60 m, baixinho, forte, de 30 anos. É um meia de criação. Ele tá lá na Major League Soccer, tá? Que é a Liga dos Estados Unidos. A Major League Soccer é o futebol dos Estados Unidos. Não pode falar futebol americano, né? Que é outro esporte. Mas dos Estados Unidos ele joga no Cincinnati. Ele fez 32 jogos, agora, nos últimos, e ele tem 14 gols. Poxa, 32 jogos, 14 gols, é quase um gol a cada 2 jogos, certo? Certo, mas não. Ele tem também 16 assistências. São 30 participações em gols em 32 jogos. Em 32 jogos, 30 gols saíram dos pés dele. Ou ele fazendo 14, ou ele dando assistência para outros 16. É um número totalmente fora do normal. Ele tem contrato com o Cincinnati até 2026. Só que ele, nada impede dele fazer uma negociação e vir para o São Paulo. O que vem a favor aqui, além dos números, da idade, que 30 anos está bem ainda, é que o Rui Costa acompanha muito o futebol dos Estados Unidos e ele é louco de vontade de contratar o Luciano Acosta. Então o São Paulo só está esperando conseguir abrir o mercado, conseguir fazer algumas vendas e dispensas para liberar um pouco de respiro financeiro e assim trazer o Luciano Acosta. Aí você pode ainda pensar, mas Juba não tem dinheiro. Calma. Tô falando de trazer o Wendel, lateral esquerdo, e trazer o Luciano Acosta, e para isso o São Paulo pode vender 10 caras. Tem pelo menos 10 que não estão sendo utilizados lá, que jogam mais ou menos igual aos titulares. Fora a base. Então dinheiro terá muito. O que não pode é comprar o Marcos Antônio, o Juan Tressoldi, gastar o que não tem com um jogador que não vai usar. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Então é isso aí, torcedor São Paulino. Quem você iria preferir para vir para envergar a camisa 10 do São Paulo na próxima temporada? Luciano Acosta, que o Rui Costa aí, né, o diretor executivo do São Paulo, gosta muito do jogador. Ele quer contratar o Luciano Acosta
né, para vir para envergar a 10, ou Oscar, né, tá com uma idade um pouquinho mais avançada, eu acho que o salário dele seria até bem mais alto do que o do Luciano Acosta. E em termos de valor de mercado, né, que pode dar um retorno ao São Paulo, eu acho que o Oscar traria mais sócio, né? O São Paulo teria uma venda a mais de camisa, poderia acabar tendo ali um retorno financeiro um pouco mais elaborado para o São Paulo, né? Poderia até no salário do jogador, né, fazer um acordo. Olha, você vai ganhar tanto aqui de venda de camisa, vai ganhar tanto aqui com produtos licenciados usando o nome do Oscar, né? O São Paulo tem que entender fazer dinheiro por essa situação, usar o nome do Oscar caso ele venha para o São Paulo, né? O cara vai receber lá para casa de mais de R$1 milhão. Então, como o São Paulo tem esse problema de caixa, como o Juba aí disse, né? Então o São Paulo tem alguns jogadores que vão ser vendidos nesse início de temporada, mas o São Paulo tem um rombo financeiro, né? Mais de 190 milhões negativo. Então é muita coisa ali para o São Paulo poder encaixar perfeitamente. Mas dá para fazer ali um acordo ou outro, né? Puxa daqui, puxa de lá, faz um puxadinho certinho aí que dá para poder organizar tudo no São Paulo. Se inscreve no canal, deixa o like aí e nos encontramos mais tarde com o próximo vídeo.